Jeová, Pai de Jesus Cristo, Pai do Espírito Santo, estejam de vocês são inscritos nesses dois canais. Iremos começar o culto 12/1/2026, segunda-feira, 0011. Vamos lá, Lucas capítulo 22. Estava, pois, perto a festa dos Asmos, chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temia o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, qual era do número dos 12, foi e falou com os principais sacerdotes, os capitães, de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. A última Páscoa, a Santa Ceia, MAT 26, 17, 30 em Refés. Chegou, porém, o dia dos Asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João, dizendo: Ide preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando uns cântaro de água. Segue até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazer preparativo. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Jeová. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: Tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vida, até que venha o reino de Jeová. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e dele, dizendo: Este é meu corpo, que é por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas é daquele homem por quem é traído. Começaram a perguntar entre si qual deles seria que havia de fazer isto. O maior será como o menor. MAT 20, 25, 28 e Refés. E houve também entre eles contendo sobre qual deles parecia ser o maior, e ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não serei vós assim. Antes o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assenteis sobre o trono, julgando as 12 tribos de Israel. Pedro é avisado. MAT 26, de 36 Refés. Diz também o Senhor: Simão, que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converter, confirma teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor Jesus, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele diz: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes me negue que me conhece. As 2 espadas. E disse-lhe: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou parca, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: Nada. Disse-lhe, pois: Mas agora aquele que tiver bolsa, toma como também o alforje, o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor Jesus, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. Jesus em Getsemane, MAT 26, 36 e 46. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: Orai para que não entreis em tentação. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Jesus é preso. Em MAT 26, 47 e 56. E Refés. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, um dos 12, que se chamava Judas, e diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar.
E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem. E vendo os que estavam com ele que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Respondendo Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais do sacerdote, e capitães do templo, e anciões que tinham ido contra ele: Saíste como um salteador com espada e varapaus. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Pedro nega Jesus. MAT 26, 69, 75 e refere. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. Havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, e estando todos sentados, sentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou eu. Passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que diz. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor Jesus, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. Saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Jesus perante o Sinédrio, MAT 26, 56, 68 e refere. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo, e vendando-lhe os olhos, feriram no rosto, e perguntavam, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, juntaram-se os anciões do povo, os principais sacerdotes, os escribas, e o conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: És tu o Cristo? Diz-o-no. E ele replicou: Se vos disser, não crereis. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Jeová. Disseram todos: Logo és tu o filho de Jeová? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De quem mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Vamos agradecer? Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecemos por este culto nessa madrugada, 12/1 de 2026, segunda-feira, mês de janeiro. Abençoa somente os inscritos e os dizimistas e os ofertantes. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.